aparecendo para todo mundo já, né? Uhum. Fechou. Então tá, e retomando da onde paramos, partindo para os materiais e métodos, né, do meu mestrado, tudo começa na aprovação pela CEUA, né, em 2023. Teve um ofício também, né, que eu pedi o adendo, eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas a maior parte do projeto estava aqui, o ofício foi alguns reajustes só. Ao todo foram 130 ratos Whisker, né, machos e fêmeas, 65 de cada, regime à vontade, de água e comida. As drogas e preparo. Foi o álcool etílico 95%, PACS, e aí a gente teve administrações diferentes ao longo dos protocolos. Na adolescência, a administração foi via intraperitoneal, em concentração de 3,5 gramas por quilograma e diluição de 20% volume-volume em salina, né, injetável, basicamente. Fora isso, todos os outros consumos, eles foram voluntários. E aí a diluição foi em água potável mesmo, e até 20% volume-volume. Aí o até 20% é porque houve diferenças, né, ao longo do protocolo. E a solução fisiológica de cloreto de sódio, 0,9%, ele era injetável, né, que é o adequado para o protocolo de injeção intraperitoneal. Então tá, aqui eu vou começar Eu vou explicar todos os protocolos, depois eu vou mostrar uma linha do tempo para tentar fixar tudo como aconteceu, né? Então o primeiro protocolo foi a perda do reflexo postural. Provavelmente eu vou me referir à sigla em inglês, né, o LOR, que é mania na verdade. O LOR ele pode ser utilizado como um indicativo comportamental da sensibilidade do animal aos efeitos da exposição aguda ao álcool, né? Ele, na verdade, ele é um protocolo usado para vários tipos de drogas que têm esse efeito sedativo hipnótico, né? O álcool é só mais uma delas. Ele pode ser definido como a inabilidade de retomar a postura pronada após o posicionamento em posição supinada. Então, basicamente, a gente administra a droga, ela vai começar a fazer efeito, aí a gente começa a virar o animal de barriga para cima, em um vértice, né? A gente coloca o animal deitado de barriga para cima no vértice e contabiliza o tempo até ele contabiliza o tempo que ele consegue retornar à postura pronada, que os ratos têm esse reflexo postural. Em dado momento, como a gente trabalha com uma dose mais alta aqui, né, por ser um modelo de uso pesado na adolescência, o animal não vai conseguir mais fazer esse retorno à posição pronada, daí a gente contabiliza o tempo. Então, foi realizado na adolescência, durante os dias 38 ao 48. É mais ou menos um, porque tem aquela margem de erro ali, né, do momento, nem todos os animais nascem ao mesmo tempo, então alguns nascem no dia 29 ali, né. Teve 6 dias de habituação ao Beltério, né, antes do dia 30. Mas, enfim, foi durante essa fase mais inicial da adolescência. Tem na literatura, né, se divide a adolescência entre uma adolescência mais inicial, outra um pouco mais tardia. Então aqui foi mais nessa parte inicial. Ao todo foram 9 injeções em dias alternados por 3 semanas. Então, segunda, quarta e sexta, durante 3 semanas consecutivas. O início da contagem do tempo, né? Foi após 2 tentativas falhas em voltar à posição supinada em 30 segundos, né? Então, a gente fica virando o animal, em um dado momento ele não vai conseguir virar 2 vezes durante 30 segundos. Então, a gente começa a contabilizar o tempo da duração do lore. E tem a tentativa aqui, um problema que eu vou discutir um pouquinho mais para frente, que as tentativas começaram após 50 segundos. A ideia inicial desse piso é porque o animal leva um tempo até ter o efeito pleno do álcool, então poderia existir um viés de ficar rodando o animal e ele ter um cansaço físico. Isso atrapalhar o retorno dele à posição pronada. Mas na estatística, quando a gente vai olhar, isso daqui acabou criando um efeito piso no tempo mínimo. Então, principalmente nas primeiras doses, os animais sempre perdiam logo 30 segundos depois dos 50 segundos que tem que esperar. Então, provavelmente isso é um indício que acabou gerando um certo tipo de viés. E o fim foi após 3 tentativas bem-sucedidas em 60 segundos. Então, a gente deixa o animal lá, depois que ele perdeu o reflexo postural, a gente não mexe nele, e após um tempo, né, o tempo de duração, ele vai começar a voltar de volta à posição pronada. E aí a gente vira ele de novo na posição supinada e faz isso até que ele consiga voltar 3 vezes no período de 60 segundos. E os animais que não perderam o reflexo em até 4 segundos foram excluídos. Isso aqui é outra questão, que quando eu comecei os meus experimentos eu não tinha tido contato com isso, na especialização em estatística que eu fui ter,
isso configura um caso censurado, na verdade, né? Que para o modelo estatístico é meio complicado trabalhar com isso, porque a probabilidade igual a zero, né? O evento não ocorreu. Pode ser que de fato o evento não ocorreu, ou que ele não ocorreu dado o critério de pré-estabelecido, no caso o tempo, né? Isso aparentemente altera as estimativas de um modelo. Então, nos modelos de sobrevivência, que eles levam em conta o caso censurado e os casos onde não ocorreu o evento em questão, existe diferença em relação às regressões mais clássicas, né? Então, aqui, assim, é um ponto de atenção, apesar de ser muito recorrente na literatura, talvez lá para frente vale a pena olhar mais para um modelo de sobrevivência, de acelerado, alguma coisa assim, para utilizar essa análise, que aqui eu fiz por modelo linear generalizado, né? Aqui basicamente é o improviso, né, do nosso vértice, então era basicamente a tampa de uma gaiola da moradia deles, né, que ela tem mais ou menos o ângulo certinho aqui de 45 graus de cada lado, mais ou menos, né, e aí a caixa ficava certinho num vértice, então o animal ficava posicionado no meio e depois eu tampava a caixa, porque eventualmente eles recuperam a postura, né, o reflexo postural, e eles saem andando assim, aleatoriamente, né. Então eu acabava colocando eles por cima disso. Então eles recebiam injeção e eram posicionados aí, Ô na Marino, posição só supinada. uma dúvida minha, volta um pouquinho. Aí você coloca a perda do reflexo posturado aí, definido como inabilidade de retomar a postura pronada após Isso. posicionada a postura supinada. Tá. Aí lá embaixo coloca início, duas tentativas falha em voltar à posição supinada entre. Opa! Não, tá errado. É pronada. Ah, tá, agora entendi. É Tá, pronada, é ok, pronada. ok. Olha, obrigado por avisar, não tinha visto. É pronada. É a falha em recuperar a posição Isso, natural, assim, da entendi, eu pronada, do entendi, reflexo. entendi, entendi. Então tá, obrigado pela correção. Gente, só um aviso rapidinho que a lista de presença está no chat para emissão de certificados. Obrigado, Mariano. Então tá. Aqui o outro protocolo, o Tomorrow Choice, que eu mencionei anteriormente, ele é basicamente um paradigma para consumo episódico pesado. Aqui tem minhas críticas a esse conceito, né? Mas, enfim. Independência de álcool com alto valor transacional. Alto valor principalmente porque é um esquema concorrente ali, consumo voluntário. Então, assim, o animal tem a escolha de consumir água ou não. Porque existem outros protocolos que, assim, existe uma escolha, mas não é tão escolha assim, porque o animal acaba só tendo uma solução com álcool. Então, ele é obrigado a beber aquilo para ter acesso à água, sabe? Então, esse daqui tem um valor transacional porque ele permite a escolha do animal. Ele consiste no acesso intermitente a duas garrafas, uma com água potável 100% e outra com álcool diluído 20% em água potável também, né? Durante 24 horas, a sessão, 3 vezes por semana, em dias intercalados, então de segunda para terça, de quarta para quinta e de sexta para sábado. E é em gaiola individual. Aqui é um ponto não invalida o método, né? Esse é um método muito bem estabelecido na literatura, mas assim, os animais, os ratos, né, roedores, são animais sociais. Então, até puxando o gancho lá no condomínio dos animais, né, dos roedores, onde eles consomem no ambiente natural deles, aqui é uma questão importante a ser mencionada, porque a gaiola individual pode ser um fator de estresse para eles, porque eles ficam em isolamento durante esse período, né? Então, assim, apesar de ser muito comum, é importante mencionar essa limitação do método. Tá? O início foi no 72º dia, então os animais eram adultos, então foi o protocolo de intoxicação ali 30º ao 48º, depois eles passaram mais ou menos ali 3 semanas e meia sem nenhuma intervenção, até eles terminarem de crescer, e aí começou o protocolo de consumo voluntário. Eles foram expostos aproximadamente 4 semanas, foram 14 sessões ao todo, em dias intercalados, e avaliou o consumo e a preferência de água e da solução com etanol. Né? Então a gente tem o consumo em volume consumido mesmo, né? A diferença de peso da garrafa antes e depois, e a preferência do consumo de volume da água em relação ao consumo de álcool. E averiguou-se a mudança no peso corporal deles e no peso da ração. Porque como eles estão individual, em gaiola individual, a gente consegue fazer esse controle, né? Do quanto entrou de ração, quanto saiu depois, o peso do animal. A gente consegue ver essas variações, porque eu tenho alguns resultados prévios que eu não trouxe aqui, de uma IC que eu fiz lá em 2021, e nessa IC deu diferença nos animais que foram tratados na adolescência em relação ao peso da vida adulta. Então aqui surgiu essa ideia, olha, vamos ver se os animais estão consumindo mais ou menos ração, né? Se é em decorrência do tratamento lá da adolescência ou se é alguma coisa que acontece depois.
O Marinos, no Quando- alojamento, eles ficavam em colônia ou individual? Alojados? em grupo de Ah, em 3 a grupo. 4 animais Tá. por caixa. Ah. Isso. E aqui foi uma questão que sempre tem aquelas pérolas que surgem no meio do protocolo experimental, né? Durante o protocolo, eu percebi que as garrafas, elas aumentavam muito, quer dizer, os animais, né, teoricamente. Os animais consumiam muito mais álcool conforme a garrafa começava a ficar mais vazia, né? E aí, toda vez que enchia a garrafa novamente, eles paravam, entre aspas, de consumir o álcool. Aí eu fiz um mini experimento que era para ver se a vazão da garrafa era constante ao longo do tempo. E aí, aqui onde surge aquelas coisas que ninguém sabe explicar o porquê, aqui é um mini experimento da vazão da garrafa. Então, eu só peguei a garrafa, eu coloquei no mesmo ambiente, né, na gaiola individual, o mesmo protocolo de Moral Choice, só que sem o animal. Só para ver se a garrafa ia vazar a mesma coisa. E, para surpresa, a garrafa ela aumenta a vazão, né, o vazamento assim ao acaso, conforme diminui o volume. Então, quanto menor o volume, aqui que seria o eixo X, né, maior a diferença entre o peso inicial e o peso final, que seria o vazamento, né, que a garrafa só está lá gotejando. Isso para a garrafa com água e para a garrafa com álcool. Só que daí quando eu ajustei o modelo de regressão, né, para fazer essa correção, porque daí eu comecei a estimar, né, porque a gente tem que fazer a correção entre o vazamento da garrafa e o consumo do animal, de fato. Quando eu fiz a regressão para fazer essa estimativa do vazamento em função do peso inicial, deu diferença, né? Então, o álcool, as garrafas com álcool diluído vazavam mais que as garrafas com água. Então, assim, só para complicar um pouco mais de vez. Aí o protocolo foi basicamente colocar a garrafa para gotejar 3 dias ali e eu manipulei o peso inicial entre esses 3 dias, né? Então, todo dia eu tirava uma quantidade aleatória da garrafa para ver se ela vazava mais. E ela vazou. Então, aí eu ajustei o modelo, né, com a vazão e o volume inicial, e aí depois uma medida aqui diagnóstica é que, assim, a maior parte do erro ali, né, que seria o valor estimado do modelo quanto o valor em relação ao valor observado, a grande maior parte caia na casa de mais ou menos 1 grama de diferença, que é basicamente o erro da balança. Então, é um modelo relativamente bom, assim, né? Então, aqui tem a equação da regressão que foi utilizada para fazer a correção, né? Então, a gente tem o beta zero aqui, o beta 1, vezes o volume inicial, e o beta 2 que seria a solução, né? O tipo de solução com álcool ou só água. Então, aí eu corrigi todos os valores do Tomorrow Choice, né? O peso inicial menos o final, em função do vazamento. Então, tirei o vazamento para ver tudo que sobrou da diferença. E aí, essa diferença foi atribuída ao consumo do roedor. Aí aqui, partindo para a auto-administração. Procedimentos de auto-administração têm o maior valor transacional para modelos de uso abusivo de drogas, né? Que nem eu mencionei antes, você consegue manipular as contingências de reforço e isso se aproxima mais ao que acontece com humanos, né? Que sempre vai ter um custo atrelado, uma consequência aversiva, alguma coisa assim. Isso permite avaliar propriedades motivacionais e reforçadoras de uma droga. Nesse caso, a gente não fez o cálculo do breakpoint, que seria o ponto onde o animal para de responder conforme você vai subindo o custo, porque as caixas de Skinner que eu estava utilizando são mais antigas, elas não permitem a programação dessa escala, né? Esse escalonamento do custo da resposta. Então aqui eu fiz tudo CRF, então foi o mesmo custo ao longo do tempo. Então, no caso desse protocolo do meu projeto, foi só o consumo atrelado ao custo, porque foi diferente do Tomorrow Choice, onde eles não tinham custo, estava lá disponível o tempo todo e eles bebiam se querem. Aqui tem essa questão do custo da resposta. Até 12 caixas operantes foram utilizadas simultaneamente, a maior parte dos experimentos utilizou de 6 a 8, né? Mas no final acabei utilizando um pouco mais. As sessões duravam 30 minutos, não teve critério para encerrar a sessão antes. Então, se o animal parou de responder, continuou lá sem responder, certo? Foram 30 minutos, e aí foi registrada a frequência de pressão à barra. Posteriormente, também teve a correção do volume consumido, que era mais ou menos ali de 0,1 ml por gota liberado, né, pelo peso corporal do animal, para fazer uma aproximação do que será o consumo em relação ao peso, porque isso influencia bastante na farmacocinética, né? Porque a tendência do animal maior, em questão de peso, né, mais pesado, consuma naturalmente mais do que um animal menor. Foram, para isso, né, foi feito 5 sessões de modelagem do comportamento da pressão à barra. Aqui eu não coloquei exatamente como foi todos os comportamentos selecionados, mas enfim, o intuito era selecionar a pressão à barra. Para a primeira sessão, foi feita uma privação hídrica de 20 a 24 horas, e para as outras, normalmente foram 2 a 3 sessões, tá? Mas teve animal que levou a 5 sessões. O tempo da privação foi diminuído.
Aqui a diferença foi porque na primeira sessão tem lá o estresse por novidade, então os animais demoram mais para se aproximar ao bebedouro, ou à barra, eles respondem menos. Mas para as demais sessões não tinha essa necessidade de estressar tanto o animal a ponto dele, para ele ter que responder, né? Então teve essa redução. E depois disso, a partir do momento que eles tiveram um comportamento modelado, foram feitas 15 sessões de teste. Dentro dessas sessões, não teve o uso de privação hídrica alimentar. Então, assim, os animais eles estavam na caixa moradia deles, com água e ração à vontade, eles eram retirados da caixa e já ia direto para a sessão. Aqui daqui eu destaco porque a maior parte dos artigos na área faz uma privação hídrica antes ou faz uma privação alimentar para reduzir o peso corporal. Aqui uma vantagem, pensando no valor transacional do estudo, foi que não foi feito isso, né? Só que aí, para fazer isso, a gente teve que fazer um protocolo anterior. Então, das 15 sessões de teste, 10 sessões foi o que a gente, em português, se eu não me engano, o termo seria esvanecimento de açúcar, né? Mas na literatura, normalmente o pessoal fala o sucrose fading, né? Então, a gente tem basicamente, para os animais, na vida adulta, né, que consumiram álcool, a gente vai ter uma solução de água que contém 6% de açúcar nas primeiras 5 sessões, depois, nas outras 5, esse açúcar é reduzido até zero. Então, assim, das 10 sessões iniciais, tem 15 sessões. Das 10 sessões iniciais, a gente tem açúcar constante na primeira semana, nos primeiros 5 dias, e depois, na segunda semana, a gente reduz a zero. Concomitantemente a isso, na primeira sessão, nos primeiros 5 dias, a gente tem o álcool indo da primeira sessão em 2% até a última sessão em 10%, e depois a gente mantém o álcool. Então, basicamente, o sucrose fade que a gente fez foi adaptado para nossas condições, né? Existem outros protocolos na literatura, mas foi, a gente começa com açúcar, a gente vai retirando o açúcar aos poucos e vai incluindo o álcool aos poucos. E isso foi feito para contornar o uso de privação hídrica ou alimentar, né? Então, o álcool tem uma questão muito importante que é a palatabilidade, que os animais normalmente não consomem, principalmente ratos, né? Camundongos parece que consomem um pouco mais fácil. Mas ratos eles não consomem porque é pouco palatável. Então esse protocolo ajuda você a contornar isso sem ter que privar o animal, né? Então essa vantagem é importante porque quando você priva ele, existe um conflito ali, um fator de confusão entre o roedor está bebendo para consumir a água da solução ou você está bebendo para consumir o álcool e ter o valor hedônico, vamos dizer assim, né? Nesse caso a gente consegue tirar esse fator de confusão que é a privação hídrica. Então, no grupo do álcool foi isso, aumentou o álcool, diminuiu o açúcar, e no grupo controle, o álcool sempre foi 0%, eles nunca foi exposto nessa fase, e o açúcar seguiu o mesmo protocolo, de começar em 6%, depois reduzido a zero, e depois, na fase de teste, né, que serão as últimas 5 sessões, era sem álcool e sem açúcar, né? Então, basicamente é isso. Na fase de teste, a gente tem os animais do grupo álcool com 10% de álcool e água, sem açúcar. E no grupo de água, a gente tem só água. Não tem açúcar, não tem álcool, não tem privação, não tem nada. E isso compôs as 10 sessões do projeto. Tá. Aqui no protocolo, a gente vai ter uma outra parte, que seriam os efeitos comportamentais da privação forçada de álcool, de etanol. Aqui eu acabei não utilizando o termo abstinência, eu vou discutir um pouco os resultados, mas é a privação. Então, a gente teve a exposição forçada, né, não contingente lá na adolescência, que eram as exposições por injeção pesada, os animais terminaram de crescer, teve a exposição voluntária de moral choice, mas que não tinha custo, depois eles foram para a sessão operante, que é onde tinha um custo atrelado em CRF, eu esqueci de mencionar, eu acho, mas era CRF, então toda a pressão vinha um estímulo reforçador depois. Depois disso, eles ficaram 2 semanas sem nenhum consumo de álcool, então eles ficaram privados, e aqui a gente fez, após essas 2 semanas, esses novos testes, né? Então a privação, ela pode levar a maior engajamento na busca pela droga, bem como ao aumento de comportamentos tipo ansiosos. Então foi feito 2 protocolos para trabalhar essa privação, né? O primeiro protocolo foi o labirinto incluso elevado, que ele aqui foi utilizado para ver os comportamentos tipo ansiosos, mas também, enquanto pesquisava ali, também avaliei a avaliação de risco dos animais. Porque o álcool lá na adolescência também atrapalha na vida adulta a avaliação de risco. Então, os comportamentos de exploração ali dos roedores, né? E também foi feita uma sessão única de auto-administração, direto igual no protocolo de comportamento operante. Lá no final, onde os animais que consumiram álcool tinham 10% de álcool e água, e os animais controle tinham só água. Então, foi feita mais uma sessão dessas.
que era para ver se existia um aumento na pressão à barra, né? Um incremento ali na magnitude que justificasse justificasse não, desculpa, que explicasse a fissura. Aqui é o labirinto em cruz elevado, né? Eu não sei se todo mundo tem contato, talvez, na minha opinião, seja o protocolo mais clássico para avaliar comportamento de buciose em roedores. Aqui foi avaliado o tempo de permanência e a frequência de cruzamento entre os braços e o centro, né? Os braços abertos e fechados. Foi avaliado o comportamento de postura esticada, né? O SAP, vou abreviar ele. Autolimpeza, que seria o grooming, então foi feito o grooming corporal, o rostral e o grooming total, que seria só dos outros dois. As investidas com a cabeça, que seriam os head dips, que ele para na beirada do labirinto e mergulha a cabeça, então seria uma exploração vertical. E o levantar-se, que seria o hearing. O hearing ele foi separado aqui em dois tipos de hearing, vamos dizer assim. Um que seria o climbing, que seria quando ele está nos braços fechados, então ele entra na postura do hearing, que seria eleva as patas dianteiras, né? Só ficou com as patas traseiras no chão, apoiado. Então tem essa postura esticada, assim, para cima, vertical. O climbing seria quando ele apoia na parede para fazer o hearing, e o hearing normal seria quando ele faz isso sem apoiar em nada. Então teve essa diferenciação. E durou 5 minutos de análise. Ainda vou fazer uma outra parte que não está aqui, que é para avaliar, usando um software open source, né, que é o EasyTrack, que é para avaliar a locomoção dos animais, né? Então avaliar o quanto eles andaram nisso, porque eu tenho tempo e eu tenho o número de cruzamentos, mas eu não sei quanto eles andaram, porque uma hipótese que eu tive na última vez que fiz o experimento, né, que são os dados prévios que eu não mostrei, que os animais que estavam em privação, eles andavam mais, eles exploravam mais o ambiente, além de se expor mais aos riscos. Então também vou fazer isso, é que esses dados eu não tenho ainda, né? Ainda está em processo de análise, vamos dizer assim. E o teste de fissura, que seria a seção única de autoadministração, né? Então a fissura pode ser definida como forte desejo pelo consumo da droga e é acentuada na presença de estímulos discriminativos contingentes ao seu uso, né? Então aqui, como eles consumiram 15 sessões em uma caixa operante, eu coloquei eles na mesma caixa operante para que seja aquele ambiente onde eles faziam o consumo, né? Para ver se desperta esse comportamento tipo fissura do animal, né? Esse desejo, entre aspas. Entre aspas, porque eu não sei se o rato está desejando ou não, né? A gente infere isso a partir do comportamento. Os animais foram novamente submetidos a uma sessão do protocolo de autoadministração, como eu mencionei antes. Aqui é só uma fotinha da caixa operante, uma das que tem lá, né? Aqui eu usei um pouco mais simples do que essa, mas contém uma barra e o bebedouro também. Aqui é o delineamento experimental, que eu vou retomar a primeira parte lá da fala. O delineamento experimental foi no delineamento de bloco casualizado. Aqui a gente tem os níveis hierárquicos, então os animais eles eram agrupados em diferentes níveis. Então a gente tem os blocos, que seriam as repetições do meu experimento, as iterações. A gente tem dentro dos blocos os sujeitos, então os sujeitos ali que vão receber os tratamentos de modo aleatório, e a gente vai ter as observações. As observações elas podem ser de medida repetida ou medida única por sujeito, a depender do protocolo, né? Então, por exemplo, uma labirinto de cruz elevado é uma medida por sujeito. Mas no Tomorrow Choice, no consumo operante, foram aí várias medidas do mesmo sujeito, né? Então a gente tem essas observações agrupadas. O total de animais foram 130. Aqui eu coloquei excluídos previamente porque teve um outro protocolo que a gente fez uma coleta de fígado, coração, para ver os danos hepáticos ao longo do tempo que o álcool causa, para ver se esses danos persistem até a vida adulta, mas eu ainda não tenho os resultados, né? Então ficou 107 animais. Também teve 2 animais, se eu não me engano, que foram eutanasiados previamente, porque eles apresentaram indício de que eu errei a injeção intraperitoneal, então eles estavam com indício de dor, que é perda de peso, aquela postura mais arqueada, e protocolo de fim humanizado, né, fazer essa eutanásia mais prévia. Então também teve isso. Então dos 107 restantes, eles foram do início ao fim do protocolo. Então desde da administração não contingente na adolescência até o comportamento tipo ansioso do labirinto de cruz elevado, que foi o último. E aqui eu tenho os blocos, né? Eu tenho as datas de quando começou os experimentos em cada bloco. Eu tenho o N, então é um N diferente dos animais. Esse N diferente é normal, se eu não me engano, todos foram por conta dessas coletas que foram feitas no meio do caminho, que essas coletas também foram aleatorizadas entre os blocos. E aí a gente tem as observações, que elas são estruturadas entre os blocos e consistem em todas as observações do experimento. Então aqui configurando o treinamento em bloco casualizado com quando tem medidas repetidas 2 níveis de agrupamento, que seriam as medidas agrupadas no nível sujeito e os sujeitos agrupados no nível bloco.
E quando não tinha medida repetida, só tinha um nível hierárquico, que eram os blocos, porque daí uma observação era para um sujeito. Aqui é a parte visual do delineamento, né? Então eu expliquei todos os protocolos, aqui a gente vai ter a parte visual. Então a gente teve o lore acontecendo do dia 30 a 48, depois os animais cresceram sem nenhuma intervenção, eles estavam lá na caixa de moradia em grupo, né? Com os outros animais, comida e água à vontade. Aí eles passaram pelo Tutorial Choice, do dia 72 ao dia 104 de vida. Eu coloquei 5 semanas, porque é 4 semanas e meia, né? Mas, enfim, 14 sessões. Aí eles passaram de 2 semanas, mais ou menos, a 3 semanas no processo de modelagem do comportamento, que eram muitos animais, então, assim, levou um tempo, né? Então aqui eles ficaram em privação. E depois eles passaram pelo protocolo de auto-administração, que seria aquelas 15 sessões com sucrose fading, e depois as 5 sessões de teste. Aí eles ficaram mais 2 semanas privados, e aí veio os protocolos da privação mesmo, né? Que consiste no labirinto em cruz elevado, para ver comportamento tipo ansioso e a parte de tomada de decisão ali, né? Avaliação de risco. E mais uma sessão da auto-administração. Então esse foi o protocolo. Aqui a gente tem, a única coisa que acho que citar de mais importante, tem diferença no tamanho dos grupos, tá? Então os animais que consumiram álcool voluntariamente na vida adulta, eles eram de 15 por grupo, enquanto os animais que consumiram água era de 11 a 12. Por que essa diferença? Os animais, eles apresentam muita variabilidade intersujeito no consumo de álcool, e essa variabilidade é muito menor no consumo de água, né? Que a água é basicamente uma necessidade fisiológica. Então, essa estratégia foi para basicamente aumentar a eficiência dos nossos modelos, porque tem modelo que só utilizou os grupos de álcool, né? Então, daí tem um N de 15. Todos os grupos dos blocos, né, aconteceram em paralelo. Então, essas 6 iterações do experimento, cada iteração tinha pelo menos um animal de cada tratamento. Que isso permite você avaliar, comparar todos os tratamentos e ver as diferenças, né? Aquele erro sistemático que eu comentei entre os blocos. Então, o total de animais até o lore, que seria a medida inicial, foi de 130, que foi todos os animais lá do experimento. Aí depois disso, alguns animais foram eutanasiados, previamente, como eu mencionei, e todos que chegaram até o final, né, após o lore, foram de 107. Então, essa basicamente é a estrutura do meu mestrado, né? É um protocolo longo, então começa no dia 30, vai até lá teve animal que chegou no dia 150, basicamente, então, assim, 3, 4 meses. E eu destaco isso porque normalmente as pesquisas não têm protocolos tão longos assim para assim, fazer essa intervenção na adolescência e ver muito, assim, 2, 3 meses depois o que aconteceu, sabe? Então, esse é um ponto que eu acho importante destacar. E partindo para a análise estatística, nível de significância, né, o alvo foi de 5%. Foi feita a análise exploratória dos dados com os histogramas, boxplot, gráfico 3D de medidas repetidas, né, com linhas e tudo mais. Eu não vou trazer isso aqui. A avaliação de normalidade foi feita preferencialmente por métodos visuais. Aqui, normalmente, né, em todos os artigos a gente vai ter lá o Shapiro-Wilk, né, algum teste formal de hipótese para normalidade, mas os testes de normalidade, na verdade, eles apresentam um problema que eles têm um poder estatístico muito baixo. Então, normalmente, a chance de você ter um resultado falso utilizando o teste de hipótese é alta, especialmente quando você tem uma amostra muito pequena ou uma amostra muito grande. Então, os dois extremos. Quando eu tinha os modelos, né, por exemplo, de medidas repetidas, eu chegava a ter mais de 500 observações. E é assim, você via visualmente que as observações, né, dos resíduos do modelo eram normais. Então, você fazia um quickplot, um histograma, tudo mais, havia normalidade, só que quando você rodava um Shapiro-Wilk, por exemplo, ele refutava a hipótese, né? A hipótese nula. Isso porque os testes de normalidade eles são muito sensíveis a pequenos desvios que na prática não violam a normalidade, né? Então aqui foi feito preferencialmente por métodos visuais. Todas as análises ocorreram com uso de linguagem ambiente de programação R. Então a escolha do R foi tanto pela versatilidade quanto pelo fato de ser open source, né? Então qualquer pessoa pode baixar e consegue programar. A inferência estatística foi realizada com o uso de modelos lineares generalizados mistos. Mistos porque poderia ter o agrupamento no nível de bloco ou agrupamento no nível de sujeitos. Sujeitos e blocos, no caso, né? Seriam dois efeitos aleatórios. Dos fatores fixos, que foi o que a gente manipulou, né? A parte sistemática do nosso modelo probabilístico lá. Teve o sexo, aí tinha os níveis machos e fêmea. A intoxicação alcoólica na adolescência, que foi quem foi exposto ou não, lá no protocolo LOR, quem recebeu as injeções ou quem não recebeu. E a intoxicação alcoólica na vida adulta, então quem consumiu
o álcool voluntariamente no multiple choice e na autoadministração. Não teve essa diferença entre um grupo que consumiu só no multiple choice e não consumiu na autoadministração. Então, todos que consumiram na vida adulta consumiram nos dois protocolos, né? Eu acho que eu não tinha mencionado isso antes, eu acabei esquecendo. Os fatores aleatórios foram todos interceptos, então não teve as slopes, né? Então, o que fica mais fácil é a interpretação, quando o modelo fica menos complexo. Quando tinha medidas repetidas, essas medidas foram agrupadas no fator aleatório ID, quando era presente, mas todos os modelos contaram com o fator de bloco, porque é o nosso delineamento em bloco casualizado. Então, todos os modelos estatísticos tinham bloco. A testagem pós-hoc foi para modelos com interação, porque nem todos os modelos permitiram interação. Alguns modelos tiveram a violação quer dizer, apresentaram multicolinariedade, né? Então o VIF foi acima de 5. Então nesses modelos utilizou só o efeito simples mesmo, dos fatores fixos. E o teste pós-hoc nos modelos com interação foi feito com as médias marginais estimadas. O porquê a escolha das médias marginais estimadas e não só as médias amostrais que normalmente todo mundo usa, né? O problema da delineamento quando tem tamanhos de grupos diferentes, seja por perda de observações ou aqui, né, que foi uma proposta mesmo do delineamento ter essa diferença de sujeitos, é que o tamanho do grupo, o tamanho da amostra ali da tua experimentação, ele altera a estimativa dos erros daquele grupo. Então, quando você tem grupos diferentes, você vai rodar um pós-hoc, na verdade, um grupo tem um erro e o outro tem um outro erro, né? A depender do tamanho da amostra. E quando você faz o pós-hoc clássico, que é só a comparação dessas médias, você não leva isso em consideração. As médias marginais estimadas, elas são utilizadas a partir do seu modelo. Então, você tem uma regressão, essa regressão vai ter lá as suas covariáveis, e ela vai estimar o efeito daquele conjunto sobre a média dos dados. E isso leva em consideração o tamanho da amostra. Então, a grande diferença é basicamente que o pós-hoc clássico utiliza só a amostra que você coletou. As médias marginais estimadas vai utilizar as médias estimadas a partir do seu modelo. Então, se você tem um modelo bem ajustado, você tem as médias marginais estimadas adequadas, mas se você tiver um ajuste inadequado, você também enviesa a tua análise pós-hoc depois, né? E o ajuste foi o de home, porque ele é um pouco menos restritivo do que o Bonferroni, né, o mais clássico. Mas mesmo assim, para medidas repetidas, ele acaba, às vezes, sendo restritivo até demais, né? Mas por enquanto foi a melhor solução que tivemos. Da avaliação diagnóstica, dos modelos de regressão, né? Os modelos lineares generalizados mistos. Todos foram feitos o fator de inflação de variância, o VIF. Quando acima de 2,5, acima de 5, para modelo, para variáveis que não tinha categorias, foi considerado que existia multicolonialidade, e aí foi feito o efeito simples só. Quando tinha as categorias, a gente usou o GVIF de 2,23, que quando você dobra vira 5, enfim. Os resíduos, né, para avaliar a tendência e pontos discrepantes. Quando a família do modelo linear generalizado era gaussiana, a gente avaliou os resíduos brutos. Quando não era gaussiana, a gente avaliou os resíduos de Pearson. Junto a isso, a gente avaliou os pontos de alavanca, a definição do critério de ponto de alavanca, né? Ponto de alavanca seria um outlier dos regressores, né? Normalmente a gente fala do outlier enquanto a nossa VD, né? A nossa variável resposta, mas na regressão a gente também tem um outlier entre os fatores fixos, né? Então, enquanto os resíduos de Pearson no bruto a gente olha o outlier da VD, ou os pontos de alavanca a gente olha basicamente o outlier das VIs, né? E aí a gente definiu um outlier dessas VIs como 2 vezes, o valor sendo maior ou igual a 2 vezes a média dos pontos de alavanca, né? O valor dos pontos de alavanca. Por fim, a gente também teve a distância de Cook. A distância de Cook é importante para ver o quão influente aquele ponto discrepante entre os seus fatores fixos exerce, a influência que ele exerce sobre a estimativa dos coeficientes, né? Seu modelo de regressão. Então, não necessariamente um ponto de alavanca entre as covariáveis vai exercer influência, vai enviesar a estimativa do teu coeficiente. Mas, com a distância de Cook, a gente consegue avaliar isso. E para medidas repetidas, e considerando um efeito aleatório, o critério foi de 4 sobre n, sendo n o número de sujeitos, né? Então, no caso, os roedores. Para 2 efeitos aleatórios, quando tinha medidas repetidas e o bloco, a gente utilizou os 10% de valores mais distantes, assim, né? As maiores distâncias. E por que essa diferença? Apesar do delineamento, né, de bloco casualizado ter aquelas vantagens que eu citei,
E os modelos lineares generalizados mistos terem essa flexibilidade adequada, né, ser um modelo adequado para esse tipo de análise, a avaliação de resíduos, normalmente, eles não levam em consideração a estrutura hierárquica do modelo. Então, falta pacotes, e não é só no R, é basicamente qualquer tipo de... Eu não encontrei, na verdade, nenhum pacote feito que levasse em conta dois efeitos aleatórios. Então, por isso que é um valor mais arbitrário, vamos dizer assim, né? A gente avalia todos lá os pontos de 10% e vê se tem algum que é muito discrepante. Junto a isso, para avaliar o ajuste do modelo, foi feito os resíduos de desvio, né, deviance, ou os resíduos contínuos padronizados, porque nem todas as famílias exponenciais das GLMM ofereciam suporte nos resíduos deviance, que é o mais comum, né? Quando não tinha esse suporte, a gente usou os resíduos contínuos. E por fim, a gente fez o índice de concordância entre a classe, que é para a comparação de variabilidade entre sujeitos, né? O ICC ele basicamente vai pegar lá o teu efeito aleatório e vai ver quanto da variância do seu modelo total, né, dos resíduos, aquele efeito aleatório explica. E aí, se o efeito aleatório dos indivíduos explicar a maior parte da variância, ou uma boa parte da variância, quer dizer que os sujeitos eles variam muito entre si, né? Se ele não explica muito, o ICC do efeito aleatório ID é baixo, normalmente a variância está dentro do seu indivíduo e não entre seus indivíduos. Isso é importante para ver a variabilidade individual de uma espécie heterogênea, né? Então aqui eu trouxe só um exemplo, né? Foi feito para cada regressão, foram várias regressões, mas aqui é uma regressão gama, por exemplo, do tempo de latência até a perda do reflexo postural. Então a gente tem os resíduos Pearson, que não necessariamente são normais, né? Normalmente eles não são, na verdade. Os pontos de alavanca aqui também. A distância de Cook, então quando tinha um ponto de influência, foi verificado cada ponto de influência para ver se não foi um erro experimental que causou aquilo, se na verdade é um viés, que é aquele teu outlier. Então deu um pouco de trabalho essa parte, mas foi avaliado. E aqui para avaliar o ajuste foi o resíduo deviance, que normalmente eles seguem distribuição normal, quando teu modelo está bem ajustado. E aí, para avaliar isso, como eu mencionei, não foi feito os testes de hipótese, né? Na verdade, até foi, mas a principal evidência foi a visualização gráfica pelo QQ-plot, né? Então, aqui a gente tem intervalo de confiança e tudo mais. Aqui é só um exemplo, né, das análises que foram feitas. Então, no LoR, por exemplo, foi feito 4 modelos, né? Então, os modelos pré-latentes, que seria o tempo até a perda do reflexo postural, a duração da perda, a massa dos animais. Aí tem a família, a função de ligação, os fatores fixos, aleatórios, a função, né? Aqui é mais para ver o que foi feito. Aquela parte lá dos problemas de replicabilidade, quando o pessoal não disponibiliza os códigos para ver como foi a análise e tudo mais, é meio que focado nisso. Não coloquei das outras para não ficar muito maçante, porque assim, foram mais de 20 modelos, então vai ficar um monte de coisa na tabela. Os resultados agora, que seria mais uma etapa final da apresentação. No LoR, que seria aquele protocolo de intoxicação pesada na adolescência, né, que seria condizente com high intensity drinking entre adolescentes humanos e tudo mais. À esquerda eu tenho o tempo de latência, à direita eu tenho a duração. Então aqui seria o tempo depois da injeção até eles perderem o reflexo postural, e a duração seria o tempo até eles recuperarem o reflexo postural. Aqui foi um resultado um pouco complicado do ponto de vista de evidência científica, porque é quase consensual que doses repetidas, exposições repetidas de etanol levam a uma tolerância dos efeitos. Ou seja, o que seria a tolerância? Uma diminuição no efeito, e aqui o efeito seria o efeito sedativo hipnótico, né? Então, no tempo de latência, a gente até vê essa tolerância muito tênue, porque levou mais tempo para os animais perderem o reflexo, né? Com a mesma dose, levou mais tempo. Só que aqui a gente tem um fator importante que durante a adolescência a gente reduz a quantidade, roedores no caso, né? Reduz a quantidade de água no encéfalo. E quando a gente pensa na distribuição do álcool pelo corpo, ela é mais rápida em tecidos que são mais irrigados por vasos, né? Então, como essa tolerância é muito marginal, foi muito pequena, ao invés de a gente atribuir isso a uma mudança na farmacodinâmica do etanol, a gente atribuiu mais uma mudança no perfil de água, no comportamento de água no encéfalo. Então, aqui a gente chamou de latência, mas a gente não atribuiu a farmacocinética ou a farmacodinâmica do álcool em si, e sim uma mudança corpórea, né, fisiológica do animal. Já a duração, a gente teve um resultado meio surpreendente, e aqui até é interessante porque eu fiz uma IC em 2021 que eu também tive esse resultado semelhante, né? Que lá foi outro protocolo, mas
ali na adolescência também, 4 injeções, a mesma dose e tudo mais. Na literatura, normalmente, as exposições repetidas, elas vão causar essa tolerância. Então, assim, a primeira exposição pode ter um tempo maior e esse tempo de duração do efeito vai diminuindo, porque o animal vai ficando mais tolerante, mais resistente a esse efeito sedativo hipnótico, né? Seja uma resistência na farmacodinâmica, então, assim, na expressão de receptores, né, ao funcionamento sináptico e tudo mais, ou, a longo prazo, na farmacocinética, onde ele começa a expressar mais enzimas que metabolizam o álcool, fazem essa oxidação. Então, na verdade, a tendência, em quase todos os estudos que eu vi, é que esse gráfico ele seja de queda, e não de aumento do tempo. Então, aqui foi um resultado que é bem diferente entre o meu mestrado e a literatura, né? Dentre as hipóteses, a gente tem a alteração da distribuição, porque conforme o animal vai envelhecendo, né? Na verdade, saindo da adolescência que vai para a vida adulta, a gente tem um aumento da gordura corporal. Então, assim, o álcool ele vai concentrar em ambientes aquosos, não lipídicos, né? Então, como a dose é ajustada por peso, mas a gordura aumenta no animal, a porcentagem de gordura aumenta, vai ter mais álcool concentrado nas regiões com água. Foi uma das hipóteses. Tem uma hipótese também quanto à metabolização. Os animais, quando vão envelhecendo, a atividade enzimática ali das vias oxidativas, elas vão reduzindo, né, no fígado, que é a principal região que metaboliza o álcool. Então, a gente tem essa questão de metabolização que talvez explique isso. E junto a isso, a gente já tem estudos que mostram que animais adultos são mais sensíveis ao efeito do álcool. Então, quando o pessoal faz esse mesmo protocolo do LOR, eles veem que adolescentes, quando eles recuperam o reflexo postural, eles têm concentrações séricas de álcool muito maior do que adultos quando recuperam o reflexo postural. Então, isso pressupõe, né, a gente pode inferir que os animais mais velhos, em doses pequenas, ainda assim têm um efeito sedativo muito forte, sabe? Mas para isso a gente precisaria de mais variáveis para estudar, né? Então aqui seria legal fazer um perfil enzimático, hepático, né? Alguma manipulação farmacológica, mas durante o mestrado não deu tempo de fazer. Então aqui é o famoso, eu precisaria de mais estudos para explicar, né? Responder o que aconteceu aqui de fato. E não teve, esqueci de mencionar, não teve diferença sexual em nenhum dos dois casos, tá? Machos e fêmeas respondiam de forma semelhante. Aqui, partindo para o Multimodal Choice, que seria o outro protocolo, a gente tem o consumo de álcool, consumo ajustado em gramas por quilograma, né? De modo geral, tanto machos quanto fêmeas aumentaram o consumo ao longo das sessões. Então, esse dado aí a gente tem na literatura bem consistente, que existe esse escalonamento ao longo do tempo, mas a gente também teve uma diferença sexual entre os animais. Eu acho que o microfone dele... Vão viver mais na vida adulta, a gente não conseguiu replicar esse tipo de estudo, né, esse tipo de resultado, mas provavelmente seja porque o perfil dos nossos animais já era diferente na adolescência, então às vezes é por isso que a gente não conseguiu. O menor consumo de ração entre os animais que beberam álcool acontece porque o álcool é uma molécula de alto valor calórico. Então, normalmente, existe um equilíbrio ali no volume. Eu vou trazer o consumo de ração mais para frente, né? Só citando aqui. Os animais que consumiram álcool, normalmente eles consomem menos ração para ter um equilíbrio na dieta, na ingestão calórica ao longo das sessões. Teve diferenças intersexuais, aqui foi a farmacocinética, as fêmeas, tá? Elas consumiram mais em relação aos machos. E também teve escalonamento, e aí pode ser por vários motivos, né? Palatabilidade, alteração do perfil enzimático, deixando mais resistentes, coisas do tipo. Em relação à preferência do álcool, também seguiu isso. Então, além dos animais consumirem mais álcool, eles também consumiram proporcionalmente menos água. Mas aqui vale destacar que assim, o aumento da preferência é ainda uma preferência baixa pelo etanol, tá? Então aqui a gente olha, nas últimas sessões, a preferência pelo etanol é de 25% do volume consumido. Então assim, eles ainda tinham preferência pela solução só de água, tá? Mas a gente não teve diferença em função da exposição da adolescência, de novo. A gente não teve diferença em função do sexo, mas a gente teve aumento da preferência em função do tempo. Então a primeira sessão em relação à última teve um aumento significativo. Aqui em relação à comida, né, nos animais machos, então a comida lá estava em caixas individuais, a gente avaliava antes e depois de cada sessão. A gente tem um comportamento meio estranho, que isso daqui é até curioso, tem as diferenças aqui, mas eu não coloquei para ficar super poluído, que é esse movimento meio curvado, né, primeiro tem uma queda no consumo de ração, depois sobe.
Esse movimento não segue o movimento de consumo de álcool, ele sempre sobe, né? Então, assim, é interessante ver isso. Mas a gente vai ter uma alta variabilidade dos dados, a gente vê que as barras as caixas, né, do Boxplot são bem maiores. A gente tem uma tendência de queda depois de alta, que é essa tendência curva que eu comentei. Os animais expostos ao álcool na adolescência consumiram mais ração. Esse aqui é um dado interessante, porque o tratamento na adolescência não teve efeito sobre o consumo de álcool, mas teve consumo sobre a ração, onde os animais que lá na adolescência receberam álcool estavam comendo mais ração durante o último oral choice. E junto a isso, animais que foram expostos ao álcool no último oral choice. Ah, não, isso aqui é o que eu mencionei na outra, né? Que os animais que estavam bebendo álcool consumiam menos ração também, né? Para as fêmeas, a gente teve algo semelhante, com uma única diferença, que é o quê? A exposição ao álcool na adolescência não influenciou o consumo na vida adulta. Então, enquanto os animais tinham esse movimento, né? Os animais machos tinham esse movimento que os que foram intoxicados na adolescência comiam mais durante o oral choice, as fêmeas não apresentaram isso. Então, não teve diferença entre as fêmeas que receberam álcool na alimentação no último oral choice. Isso daqui eu vou trazer a discussão mais para frente, tá? Mas gravem essa informação por enquanto. Junto a isso, consumo de água é mais para ver o consumo de líquidos de modo geral, né, porque a água sempre vai estar sendo consumida. Tem uma tendência de queda, mas a tendência de queda já foi descrita na literatura, é normal, porque a queda é proporcional ao peso do corpo. A gente tem uma variabilidade maior, né, a gente pode ver pelos outliers aqui, nas fêmeas, isso tem a ver com o ciclo estral delas, também já foi descrito. E junto a isso, teve uma diferença em relação ao tratamento, e aqui é a primeira hipótese que a gente levanta sobre o ketchup. Eu devia ter trazido um gráfico aqui, mas o ketchup é basicamente assim. É um conceito que foi primeiramente descrito em humanos, né? Que seria o sujeito que, durante o período de desenvolvimento, ele vive uma situação aversiva, então pode ser uma privação de alimento, né? Então, falta de alimento, tem muito estresse, alguma coisa que influencia o crescimento desse sujeito. Esse sujeito vai crescer menos do que a média para a idade dele. Mas lá na verdade, alguns anos depois, ainda durante o desenvolvimento, se você recuperar as condições adequadas, ele tem um crescimento muito mais rápido do que os outros sujeitos que sempre tiveram as condições, e ele se aproxima muito ao que seria a curva normal de desenvolvimento. Então ele tem esse movimento compensatório, mas não compensatório porque ele perdeu peso, mas sim porque ele compensou o que ele deixou de ganhar. Isso seria o catch-up. Então, aqui a gente tem um indício também da água. Os animais estavam comendo mais e bebendo mais água em função do tratamento da adolescência. E aqui é o ponto que eu vou destacar do ketchup. Aqui a gente tem a evolução do peso corporal dos animais ao longo de todo o experimento. Então, desde o dia 30 até o dia 143, que é lá no protocolo da abstinência, né? A gente vê que o tratamento na adolescência, né, as injeções de álcool, produzem efeito significativo ali entre a terceira e quarta sessão, tanto em machos quanto em fêmeas, né? O álcool na adolescência atrapalhou o ganho de peso corporal. E mais do que isso, essa diferença no peso corporal em função do tratamento da adolescência persistiu na vida adulta. Então, ao longo do eu esqueci de mencionar, as linhas mais clarinhas são as medidas individuais, então cada linha representa um sujeito, a cor representa o tratamento, né, álcool ou água, na adolescência, e a linha grossa é a média do grupo em função do tratamento na adolescência, certo? Então, assim, a gente vê que essa diferença que surgiu na adolescência persiste na vida adulta, mas até o final do protocolo, que seria lá no Labirinto em Cruz, os machos equiparam o peso. Não dá para afirmar que tem diferença entre os animais que receberam álcool e nem os que receberam salina lá na adolescência. Em compensação, as fêmeas continuam com essa diferença. E aí, isso aqui explica muito, lá no último oral choice, quando os animais machos, eles tinham esse movimento compensatório de quem recebeu álcool na adolescência consumiu mais álcool, quem recebeu álcool na adolescência consumiu mais ração na vida adulta do que os seus controles, enquanto as fêmeas não tinham essa diferença. Então aqui a gente talvez esteja explorando uma maior vulnerabilidade aos efeitos tóxicos deletérios do etanol a longo prazo, que é dependente do sexo, porque os machos conseguiram recuperar esse desenvolvimento típico, né, do peso, enquanto as fêmeas não, né? Aqui tem estatística, né, é mais para focar no dia 143, enquanto as fêmeas tinham diferença, os machos não tinham, né? E isso é importante porque eu não achei nenhum dado, nenhum estudo que tivesse esse tipo de análise a longo prazo assim, né? 3 meses depois. Aqui é basicamente o mecanismo desconhecido, basicamente que eu já expliquei. Indo para a auto-administração, estamos nos finalmente aqui. Esse daqui é o comportamento total das 15 sessões.
Na verdade, 16 sessões, que essa última é de abstinência, é que a primeira sessão não foi registrada. Então aqui é onde tinha a redução do açúcar e o aumento do álcool, né, as 5 primeiras sessões, no caso 4, porque a quinta não está representada. Depois a gente tem as 5 sessões de redução do açúcar e manutenção do álcool, e depois as sessões de teste, e por último a sessão de abstinência, lá 2 semanas depois. A gente tem esse movimento de queda, a gente vê que a retirada do açúcar torna menos palatável, os animais buscam menos, né, a magnitude do reforço ali de consumir a solução diminui, e junto a isso, o principal ponto é a gente vê uma variabilidade altíssima dos resultados. Então, desde animal que não pressionou nada, então a gente olha a barra do box plot em 0, até animal que pressionou mais de 400, 500 vezes, sabe? E isso persistiu em todo o protocolo. Lembrando que aqui não tem as medidas individuais, a gente só está vendo a variabilidade total, né, dos grupos, a gente tem os outliers também, e isso foi tanto para fêmeas quanto para machos. E aí, por conta disso, não foi possível estabelecer modelos bem ajustados para o consumo voluntário em decorrência da altíssima variabilidade. Quando a gente vai avaliar os resíduos lá dos modelos de regressão, eram resíduos totalmente enviesados. Então, para análise de autoadministração, por enquanto, eu não tenho resultado. Mas o que isso propõe? Né? Eu vou trazer um outro gráfico, ele é bem feio, mas esse daqui seria a fase de teste, seriam as medidas individuais. Então, cada linha representa um sujeito, basicamente. E o que a gente olha aqui, ignora essas barras aqui no meio, que foi um bug que aconteceu na hora que eu fui fazer. Mas o que a gente olha, de modo geral, a gente não tem só a variabilidade entre os sujeitos, que seriam umas linhas mais altas e outras mais baixas, como a gente tem esse movimento de zigue-zague, que mostra que os sujeitos eles variavam em relação a eles mesmos na outra sessão. Então, assim, pegar, por exemplo, essa linha aqui, tem um pico bem alto na terceira sessão. Ela começa bem baixa na primeira, diminui na segunda, sobe muito na terceira e depois cai, sabe? Então, além dos animais diferirem entre eles diferiam intra eles, né? E nos machos a gente tem uma concentração de consumo menor do que nas fêmeas, pelo menos visualmente aqui falando, né? O que isso tem de hipótese que já tem na literatura? Por conta da variável genética, né, dos animais, derivogenética, a gente pode ter subgrupos numa mesma população. Então aqui o que eu vou fazer agora, quando terminar de ter os dados, é clusterizar esses animais, para agrupar esses subgrupos entre animais que inerentemente, por conta da genética, têm uma predisposição a consumir mais álcool e animais que têm uma predisposição de consumir menos álcool. Então essa é uma das etapas futuras. Então aqui eu vou passar bem rápido, tá, na autoadministração, porque todos os modelos basicamente não tiveram conversão boa. A única coisa é que na frequência de pressão à barra a gente teve diferença significativa, mas isso é esperado porque animais são mais pesados que os outros, então o consumo também vai ser maior e a frequência também vai ser maior. Então a frequência de pressão à barra não é uma medida muito plausível, assim, né? Não diz muita coisa, então não vou focar muito, né? Na abstinência, a gente teve algumas diferenças entre os grupos e tudo mais, mas também só foi em relação à frequência de pressão à barra, não foi em relação ao consumo, porque também tivemos, ou melhor, desculpa, não tivemos significância. Então aqui a gente tem um problema, na verdade, né, em relação à literatura, que além do tratamento na adolescência não ter implicado lá na abstinência, né, que a hipótese inicial seria que os animais que foram expostos na adolescência teriam uma abstinência mais pesada, né, apresentariam um maior desejo pela droga, maior consumo, maior busca e tudo mais. Não teve isso, como também o tratamento anterior na vida adulta não teve. Então, assim, consumir álcool não mudou nada nos grupos. Então, aqui fica o questionamento, né, do que aconteceu. Por enquanto, também não tenho mais resultados. Aqui a do labirinto inclusive elevado são os dados que eu estou analisando nesse momento. São dados parciais, né, resultados parciais. Então, eu só fiz estatística de um ou outro resultado. Então, aqui é mais uma análise exploratória, às vezes, para olhar, ver o que está acontecendo. Então a gente já tem que a atividade locomotora, os animais passaram mais tempo nos braços fechados, de modo geral, independente do tratamento, do que nos braços abertos e no centro. A frequência também de entrada pelo centro foi maior, mas é porque eles cruzam, né, na hora de trocar de braço. Aqui, em relação aos comportamentos exploratórios, hearing quase não aconteceu. A maior parte do subtipo, vamos dizer assim, de hearing foi o climbing, que é aquele lá que ele sobe e apoia na parede, mas visualmente também não... Né, que nem eu falei, não tem análise formal ainda, mas visualmente ainda não é possível afirmar nada. Head dips, que seria esse movimento de mergulho, também não aparenta ter diferença, mas aqui foi uma análise que eu fiz, porque já dá para ver a diferença bem clara aqui durante o gráfico, e a análise confirmou, a regressão confirmou, que os animais que foram expostos ao álcool na adolescência, eles
tinham menos comportamento exploratório de avaliação de risco. Então, na hora de fazer, normalmente, na hora de cruzar do braço fechado para o braço aberto, eles fazem essa postura esticada, né? Eles esticam o corpo, avaliam e voltam. No caso dos animais que foram expostos na adolescência, eles não faziam isso. Eles faziam menos do que os animais controle. Então, aqui a gente tem uma evidência de que a avaliação de risco na vida adulta, ela é persistentemente alterada por conta da exposição do álcool lá na adolescência. Isso já é descrito em outras literaturas. Uma das hipóteses é lá pelo engajamento do córtex pré-frontal na inibição dos comportamentos, né? Então eles ficam mais desinibidos, eles não têm essa avaliação de risco tão, vamos dizer, típica, né, do desenvolvimento. Então esse aqui é um resultado bacana. E no grooming, que seria esse comportamento de autolimpeza, aqui eu avaliei só o grooming total, porque olhando para o gráfico já dá para inferir uma diferença ali entre os machos e as fêmeas, onde os machos apresentavam mais grooming do que as fêmeas. A regressão confirmou isso, né? Então, a gente tem um efeito sexual, mas isso não dependeu do tratamento. Então, talvez seja só um resultado dependente do sexo mesmo, né, em função do álcool. E aqui, por fim, concluindo, exposição alcoólica na adolescência já foi associada ao maior risco de desenvolvimento de comportamentos característicos do transtorno por uso de álcool na vida adulta. Isso é literatura de modo geral, né? Quando consome álcool na adolescência, normalmente você vai ter uma maior probabilidade de desfecho negativo na vida adulta. Em relação aos meus dados aqui, né, os nossos dados, a tolerância aos efeitos do álcool na adolescência não foi possível associar a exposição precoce ao aumento da tolerância, muito pelo contrário, a gente encontrou uma sensibilização do protocolo de Lore, né? Ao invés de diminuir o efeito, a gente teve um aumento do efeito. O alto consumo durante o protocolo de Tomorrow Choice, que normalmente existe na literatura, não foi possível associar também a exposição precoce ao volume consumido lá no Tomorrow Choice, né? Então, o tratamento da adolescência não influenciou o consumo voluntário. Apesar disso, teve diferença sexual, né? Então, as fêmeas consumiam álcool em maior volume lá no Tomorrow Choice em relação aos machos. O consumo compulsivo, que seria a nossa administração, não foi possível estabelecer modelos bem ajustados para inferência estatística. É isso que eu comentei lá, que muita probabilidade intra e intersujeito, então provavelmente vai ter que ser necessária uma clusterização. E, por fim, nos estados em privação, que seria comportamento de fissura, né, tipo fissura e ansioso, os dados ainda não foram analisados por completo, só tem aqueles dois resultados que eu destaquei, né, que seria a exploração, que foi diminuída em função do tratamento, e o grooming em função do sexo. Por fim, teve alteração no peso, que nem eu comentei, os machos eles apresentaram esse catch-up em relação ao tratamento da adolescência, né? Então eles recuperaram o peso em relação aos seus controles, enquanto as fêmeas não, e isso sugere um fator de risco em função do sexo, né, no consumo de álcool. As próximas etapas vai ser terminar de analisar os dados do labirinto incluso elevado, onde a hipótese é que os animais se exposem na adolescência e na vida adulta apresentam mais comportamento tipo ansioso. A clusterização vai ser utilizada pelo método Fuzzy-Semins. O método Fuzzy, eu não sei quão acostumados vocês são com a clusterização, ele é meio novo para mim também. Normalmente a gente tem os métodos hierárquicos, o K-means, são os hard clustering, né, onde cada animal pertence obrigatoriamente a um cluster, a um agrupamento. No Fuzzy a gente vai ter isso um pouco mais diluído, onde o animal pode pertencer, em certo grau, a vários grupos diferentes, né? Então o animal pode se aproximar mais de um grupo e menos de outro. E isso daqui é melhor quando você tem uma variabilidade muito grande e é difícil definir onde começa alguma coisa ou não. Então, como eu estou tratando basicamente de um modelo de transtorno, existe um critério biológico ali, né? Um risco, né? Esse animal aqui ele apresentou um comportamento tipo transtorno, né? Então a gente tem esses limites meio cinzentos, né? Então o Fuzzy-Semins ele leva em consideração isso. E, na última das hipóteses, usar um modelo mais robusto do que é o GLM, né? Que seriam os GAMOs, né? Que seriam os modelos aditivos generalizados para localização, escala e forma. Que são modelos semiparamétricos, você basicamente consegue incluir variável para tudo aqui. Eu ainda não tenho tanta familiaridade, então não vou prolongar. Foi isso, a apresentação. Espero que... Sei que foi longo, deve ter sido cansativo, foi muita informação, mas espero que de alguma forma eu tenha contribuído com informação, né, da audiência, que tenha ficado alguma coisa das 3 horas que a gente teve de encontro. Meu contato é esse. Caso alguém queira pedir alguma das citações, né, que nem eu comentei, eu não poluí muitos slides com citação, queira uma citação, queira conversar sobre alguma coisa, tem uma ideia de projeto, quiser entrar em contato, eu fico à disposição nesse e-mail, tá? Então, é isso, a apresentação por hoje. Obrigado, Marins. Foi muito bom poder ouvir você novamente. Esse projeto é muito bacana. Vai.
muito cansativo, gente, muita. Que olha, eu tô até sentindo a voz ficando meio rouca, cara. É bastante coisa nova, né, Marinhos? Uhum. Bastante nomezinho novo aí. Ô Marinos, Foi. quando Pode você falar. faz lá a, o registro da ingestão e você vai usando açúcar, eu tô entendendo, eu vi lá que você colocou açúcar, depois fez o fade, é Uhum. para que os ratos fossem se sensibilizando à ingestão do álcool. É isso. Isso, É correto. isso. Aham. Né? Assim, a pergunta, eu sei, esse é o seu delineamento, não tô, mas por que não até utilizar assim uma outra contingência, por exemplo, de reforço ali, em que ele teria que administrar algo. Por exemplo, se ele ganhasse a, a água com uma concentração de açúcar e também com álcool. Porque eu fico. É lógico, aí você teria o efeito dessa variável na ingestão, mas eu fiquei pensando lá, mais ou menos, eu não sei se é essa medida que você usa, mas a concentração de ingestão dos animais no período que era importante para você Uhum. está de acordo com o que essas pesquisas falam. Olha, a ingestão mais ou menos com essas porcentagens nesse período que ocasionam esses resultados. Quer dizer, os ratos ingeriram álcool suficiente? Então, essa é uma pergunta bem complicada. Primeiro porque é difícil modelar os animais a consumir álcool mesmo, né? Então, tem estudo que não consegue, né? Até na minha banca de qualificação foi uma das coisas que um dos pesquisadores falou, nossa, que bom que você conseguiu fazer eles responderem, porque aqui teve aluno que desistiu disso porque não conseguiu. Então, assim, tem muita variabilidade. Acho que entra naquilo que a gente até conversou, né? Que o Whistler daqui não é o mesmo Whistler de outro lugar. Sim. Então, assim, depende. A resposta eu acho que é essa, né? Depende do protocolo. Para rato Whistler, de modo geral, os meus animais consumiram menos do que tem na literatura. Sim. Tanto no Tio Choice quanto na autoadministração. Sim. Sim. Não foi só na autoadministração. Entendi. O que daí sustenta uma discussão sobre os resultados que se falou, olha, alguns não estão na direção da literatura. E eu não tenho problema nenhum com o resultado que não está na direção da literatura. Pesquisa não é com o resultado. Tem que discutir e tentar entender o dado. Né? Aqui, eu acho que tudo no final é lá na fisiologia, na adolescência, que já dá os indícios, que é quando eles respondem diferente lá na intoxicação pesada, sabe? Uhum. Então, tem restrições orçamentárias na UEL, né? Não só na UEL, né? Acho que Sim. no Brasil inteiro, de modo geral. Então, de fato, é legal olhar que assim, os ratos, de modo geral, responderam diferente, né? Diferente da literatura. Por isso que eu tava mencionando isso, até porque depois você tira o açúcar, vai fazer o fade do açúcar para que eles, assim, na tentativa deles continuarem ingerindo o álcool, né, diluído em água. Isso. Mas aí eu fiquei pensando aqui, e se a gente, e se não, tem pesquisas que trabalham assim de colocar aí que eu volto, com uma contingência de reforço para ingestão, né? Aí mantendo-se a contingência de reforço para os diferentes grupos, você fica homogêneo, né, o efeito. E aí talvez, e aí pode garantir uma ingestão de álcool maior e talvez verificar efeitos depois, né? Até porque se a gente for pensar indo agora aquele pulo enorme, né, para a espécie humana, a ingestão de álcool ela está no contexto e que tem uma série de contingências de reforço e às vezes até de punição, muito também, né, de punição, né? Então, assim, eu não vejo como eu vejo que como seria até uma circunstância que também consideraria de estar tentando se aproximar do comportamento humano, né?
ali. Porque a ingestão de álcool pelo álcool, né? Bom, só depois que a pessoa aprende a ficar sob controle dos efeitos do álcool, né? Aí, né? Ou já entrou num período de abstinência, né? Sim, sim. Ah, É bacana. Deixa eu só ver se eu entendi. Seria basicamente que você coloca uma contingência para busca pela droga e outra para o consumo da droga, fazer uma outra contingência. se você coloca. Eu estou só pensando aqui agora, não sei. Vamos supor que ele Uhum, tenha que pressionar um esquema intermitente de sim, reforçamento. uhum, Aí, né? E aí o que que acontece? Ele pressiona a barra. Eu estou supondo, tá? Não tô, porque eu não acompanho essa literatura, tá bom? Mas eu estou aqui não, pensando. tranquilo. Eu não acompanho. Mas, por exemplo, um esquema intermitente em que ele pressione a barra algumas vezes para conseguir e ele consegue água e álcool e de maneira intermitente água, álcool com açúcar, entendeu? Entendi. Aham. Aí o que que acontece? O esquema intermitente tem as chances, é lógico, se o reforçador tiver essa função, vai manter o consumo lá em cima. E aí você terá Uhum. concentrações elevadas de ingestão de álcool, né? Nossa, bacana. E Aham. mantendo a intermitência entre os grupos, você homogeneiza esse efeito. Uhum. Esse efeito. Porque a ingestão livre, na verdade, o comportamento livre exploratório, a ingestão livre é mais complicada mesmo, porque o que você falou, né? A pela espécie, a questão da palatabilidade é difícil. É difícil. Uhum. Aí. Exato. Tanto é que me perguntaram muito por que que eu não mantive o açúcar ou Não, um mas álcool mais palatável. justa, você estava mostrando lá os dados do que você foi tirando o açúcar, eu fiquei pensando aqui, mas por que que ele não manteve? É, Eu fiquei pensando, uhum. porque a Normalmente, questão, o que você está, a sua pergunta precisa da ingestão do álcool, a sua uhum. pesquisa, né? Também. Você vê Sim, os sim, efeitos, né? sim. Normalmente, as críticas na literatura a métodos que mantêm o açúcar, alguma coisa mais palatável, principalmente quando tem valor calórico, né? E aí, normalmente, o pessoal até tira o açúcar e faz com adoçante, na verdade. Sim, sim, E sim. aí, porque daí eles veem Sacarino. essa. Eu usei sacarino. É, É, exato, é, exato. Eu é, cheguei a pegar um adoçante que tinha no laboratório, mas eu não consegui padronizar a tempo todo o protocolo, né? Daí começou a vir as levas de animais, e aí eu falei, não, vai ser açúcar mesmo, que é o que está funcionando, sabe? é, Mas sim, é uma boa pergunta, é uma boa pontuação. assim, até porque você estava falando, não tem como controlar tudo e a gente decide otimizar uma coisa e sacrificar outra na pesquisa. É isso aí. Sim. Do mesmo jeito que você fala, ó, tem as críticas do açúcar, vai ter as críticas sobre a questão da sensibilidade da espécie ao álcool, né? A Uhum. mesma coisa. A mesma coisa. Sim. Isso aí. Né? Agora, Uhum. eu fiquei pensando nisso, assim, se a pergunta sua, ela precisa da ingestão e você tentou forçar a ingestão, quando você vai colocando com açúcar e vai tirando o açúcar, é uma tentativa, é isso aí, é o Uhum. protocolo. Ah, Sim. pensei, por que não colocar uma contingência de reforço positivo lá para que tenha boas chances de aumentar a ingestão do álcool, né? Uhum. Não, é um ponto bacana. O doutorado fica aí a reflexão que eu acho que eu pretendo continuar na área, né? Então, já É, quero especializar mais nessa parte de auto-administração e tudo mais, né? é. Uhum. Não, bacana. E se alguém falar alguma Alguém tem coisa, perguntas todo para o mundo Marinos sabe. também? Oi? Se alguém aqui dos participantes tem perguntas para o Marinos ou... Bom, as críticas, eu sei algumas coisas, eu li alguma coisa essas críticas de mudar, usar uma contingência operante para produzir um desempenho outro a ser analisado, né? E aí, Marina, Uhum. se é só apontar, se a gente está tentando entender o nosso comportamento,
a ingestão de álcool ela está atrelada a uma série de contingentes de reforço. A pessoa sai para encontrar o namorado, o amigo, para comemorar o aniversário, o Natal, essas coisas, conversar. Ué, tá cheio lá também, isso daí, né? Sim. Então, não, dependendo do que se decide otimizar e sacrificar nas variáveis da pesquisa, eu não vejo problema nenhum. Né? Não. É de se pensar, né? De se pensar. Qualquer coisa até roda um grupo à parte só para ver se tem muita diferença entre os dois, né? Valida assim, tudo mais. Até você, se eu não me engano, você mostrou, eu trabalhei com sacarina, ingestão de sacarina, e eu tive que fazer a concentração de sacarina que era mais favorável ao consumo, porque conforme uma baixa concentração consumia um pouco, você aumentando, você via que chegava num ponto da concentração que o consumo era o mais... Quando você começava a aumentar mais ainda, aí começava a diminuir, até chegar a um ponto que ficava aversivo. Fica uma parábola. Isso, ficava aversivo. Né? Imagino, não sei se a questão que a sacarina, a palatabilidade favorece, né? O álcool não, essa é a questão. Essa é a questão. Sim. Mas aí é que nem você comentou, né? Você ganha uma coisa e perde outra. Isso aí, justamente. Até onde eu conheço ninguém toma álcool puro, né? Justamente. Tem um gosto ali, né? Quando você vê o povo tomando álcool puro, já está sob forte contingência de reforçamento negativo. Já está, você fala, nossa, ele gosta do álcool puro. Não, tem contingência de reforçamento negativo ali controlando. Não é? Sim. Legal, gostei. Gostei também. Tô na fase de começar a pensar em projeto de doutorado, talvez já entre umas coisas assim já. Depois dá uma procurada, uma pesquisada sobre aquele paradigma de economia aberta que eu falei para você ali. Assim, eu sei que os Blanchard começaram a fazer, mas com um comportamento exploratório. O Célio tem isso daí, esses dos Blanchard, tudo, que a gente lia lá. Por quê? Porque ele foi uma tentativa dele de sair do modelo exploratório do labirinto somente. E aí ele começou a criar locais onde o rato vivia e ele ia registrar lá. Só que aí vieram as derivações disso, né? Começaram a colocar o comportamento operante, contingente ali também, né? Ali para pesquisar ali. Então, e aí é bem interessante isso aí. O Célio sabe disso aí. Não, vou ver com ele depois, porque o Célio sempre tem uns artigos bons, assim, que você fala, aconteceu tal coisa. Ele fala, não, isso daí parece que eu já li em algum lugar. Daí ele começa. Muito bom, legal, gostei. Então, bacana. Espero que não tenha sido muito maçante, só que eu quis trazer bastante coisa, porque assim, tem muita coisa que a gente não vê na graduação, né? Tipo delineamento, análise estatística, daí eu falei, vou trazer um pouquinho de cada, porque assim, nem sei se todo mundo aqui gosta de álcool, né? Pesquisar álcool, quer dizer. Então traz algumas outras coisas de delineamento, umas discussões assim mais, né, de ciência, que daí cada um pega a partinha que se interessa, né? Da apresentação. E aí, Max? Então, acho que é isso. Alguém tem uma pergunta para o Marinos? Alguma sugestão? Pode ser crítica também, tá? Não tem. Qualquer comentário bem-vindo aqui para a discussão. E aí, Max? Então é o
o Max que está coordenando aí, Marina. As decisões são dele, é isso aí. Não, é isso. Não, então acho que podemos finalizar, né, Diogo? Já se aproxima, já passou do horário. As pessoas devem estar com vontade de almoçar também. Nossa, meio-dia, já nem tinha reparado nisso. E hoje passou já é um muito dia mais rápido. favorável para tomar um arcozinho também, né? Hoje, sábado, tomar aquele Não, pois é. drinkzinho, essas coisas, né? Já viu a pesquisa sobre álcool, já tá informado aí. No caso aí, Marino, não tira o açúcar. Vai o álcool com um pouco Não, de pelo açúcar. amor de Deus. Não, a gente não tira, não. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Ai, ai. Ô Marino, deixa então agradecer você aí, porque o Max falou de você aí, que conheceu você, e você aceitou rapidamente de participar com a gente aqui, que a ideia da jornada é de divulgar, né, a análise do comportamento aí. Então, muito obrigado pela disponibilidade aí. Gostei da sua fala, fazia tempo. Eu sou da área experimental, né? E aqui eu estou na área clínica, na UFCJ, então eu gosto, a gente tem que aprender, né? Eu gosto de delineamento. Eu aprendi a gostar disso daí. Então, para mim foi muito bom. Eu sempre gosto de estar interagindo com esse tipo de discussão, tá? Obrigado pela disponibilidade, tá? Agradecer o pessoal também que ficou até agora, os que já foram tomar o álcool, né? Acabou, que ficaram sábado de manhã, não é fácil não competir com os outros reforçadores. Né? E guerreiros. Faz um favor, manda um abraço pro Célio. Você fala, poxa, conversei com o Diogo lá da Psicobio, lá que fizeram junto lá. Né? Manda um abração para ele. Tá? Não, com certeza, com certeza. Comentar com ele na próxima supervisão. E aí, Max? Então é isso, Diogo. Tchau. Eu acho que é isso, né? Foi bom esse dia de sábado aprender um pouco sobre psicologia experimental, tendo essas relações, né, com a fisiologia também e esquemas de reforço. É muito bom sempre ouvir o Marinos falando sobre os projetos dele. Então tá, né, gente? Marinos, Max, a comissão organizadora, quem tiver aí participando 20. Então, boa tarde, que já é, né? Boa tarde pra vocês, bom final de semana pra todo mundo. E se for ingerir álcool, não dirija. Só isso. Importante. Tchau pra vocês, gente. Boa tarde. Obrigada. Tchauzinho, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, dá um toque aí. Tchau, valeu, Marinos.